Olá, seja bem-vindo. Mais um vídeo aqui no canal da Rita Informa. Que bom que você veio, porque hoje nós vamos falar de um assunto muito difícil de falar, tocar em feridas que muitas das vezes a gente não quer que toque. Você vai ouvir um testemunho meu, um pequeno testemunho do poder do perdão. O perdão é transformador, o perdão é libertador. Sabe quando a gente lê o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido? Se lembra dessa passagem do Pai Nosso? Que muitas das vezes nós oramos ou falamos, virou uma rotina, e nós esquecemos que nós falamos assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E muitas das vezes a gente disfarça que perdoou. A gente quer mostrar para as pessoas que perdoou, mas no fundo a gente não perdoou. No fundo ainda tem mágoa, ainda tem tristeza. E quando a gente sabe que você ainda tem mágoa e tristeza? É muito fácil. Se você é convidado para ir numa festa e você sabe que a pessoa tá lá, você, não vou não. Eu tenho uma coisa para fazer. Eu tenho que ligar para a pessoa tal. Porque você sabe que a pessoa vai estar lá na festa. Ou quando você chega no local e você viu a pessoa lá, você sabe que ela, você percebe que ela está chegando perto de você, você inventa de ir no banheiro, você muda de assunto, você inventa sair, você procura qualquer lugar, qualquer desculpa para não estar próximo da pessoa. Aí você diz, mas eu já perdoei. Não, porque quem perdoa sente paz no coração. Quem perdoa consegue estar próximo da pessoa, consegue até falar algumas palavras com a pessoa. Não é que você vai virar o melhor amigo como era antes. Porque existem situações que você tinha um amigo que era o teu melhor amigo mesmo, e de repente uma traição, ele quebrou a sua confiança e você não consegue ser mais a mesma pessoa com aquele amigo ou amiga. Mas é necessário haver perdão. Tem pessoas que ficam doentes por falta de perdão. Tem pessoas que têm tantas sequelas, tem pessoas que são amargas porque não conseguem perdoar. Mulheres frustradas, mulheres tristes porque não conseguem perdoar. E eu vou contar para você uma experiência que eu passei, teve outra sobre o perdão. Deus me permitiu ir em algumas igrejas, congregar em algumas igrejas, mais ou menos umas 5 congregações, tudo da Assembleia de Deus. Em uma delas aconteceu algo em especial, foi diferente das outras. Eu sentia que tinha assim um pastor que não gostava muito de mim. Você que não é crente está ouvindo isso, como assim tem pastor que não gosta de você? Tem uns assim, tá? Já vou te avisando, se você entrar numa igreja evangélica, não se assuste, infelizmente isso acontece porque nós só somos seres humanos. Mas você vai ouvir o resto da história, do que aconteceu. Então eu senti que aquele pastor, tipo assim, me perseguia. Essa é a palavra. Sabe quando a pessoa fica jogando indireta? Em vez de pregar a palavra, ela fica jogando indireta. E você sabe que aquela indireta é para você? Em vez de usar a palavra de Deus para mudar vidas, edificar vidas, ela fica usando a palavra de Deus para te atacar. É igual um chefe. Se, por exemplo, aquele chefe faz uma reunião, ele fala as palavras só direcionadas a você. É como se os outros funcionários não tivessem, só existe você. É desse jeito para você entender. E depois de muitas vezes ele fazer isso, teve uma vez que teve um culto, que só estava ele, eu e tinha um outro rapaz no culto. Aí naquele culto ele aproveitou para soltar os cachorros no púlpito, mas eu sabia que era tudo para mim. E eu me lembro que eu saí daquele culto chorando, eu chorava. Era uma noite fria, uma sexta-feira, nunca me esqueço. E no meio do caminho eu vi com muita raiva. E eu não vi a hora de eu chegar em casa para me fazer uma oração. Só que aquela oração é aquela oração para Deus fazer a justiça. Porque eu sabia que a oração, eu sei que a oração tem poder. A oração transforma corações, a oração faz mudanças, a oração faz milagres. Então eu não vi a hora de chegar em casa, eu ia até, sabe, marchando com raiva, não vi da hora de chegar em casa para me ajoelhar e falar um monte para Deus e entregar aquela vida na mão do Senhor.
Mas que aquela raiva que eu tava no meu coração, eu sabia que ia acontecer. Você se lembra do último vídeo que eu postei, falando do poder das palavras? É bem assim. Eu sabia que se eu orasse do jeito que eu tava, ia acontecer. Porque já aconteceu várias vezes comigo de, sabe por quê? Quando você tá com um problema e você põe tua fé em prática, tu põe toda a tua fé naquilo, e Deus honra, e Deus é misericordioso, e acontece. É bem assim. Aí eu me lembro que eu cheguei em casa rápido, eu me lembro que eu fechei a porta, eu nem fui jantar, não fiz nada, eu já fui direto pro quarto. Eu falei, eu vou orar, eu vou botar ele na mão do Senhor, eu vou falar tudo pra Deus que ele tá fazendo comigo, como se Deus não soubesse. E eu me lembro que eu me ajoelhei assim com raiva, me ajoelhei com raiva pra orar, pra pedir a Deus justiça, que não aguentava mais a perseguição daquele homem. E eu me lembro quando eu me ajoelhei, o interfone tocou. Era umas 10 e pouca da noite. Eu, quem é essa hora? Que vinha aqui na minha casa, essa hora 10 da noite. Quer falar o quê? Aí nisso era uma irmã da igreja. Aí eu falei, você quer subir? Que eu morava no terceiro andar. Ela subiu. Nisso que ela subiu, ela, Rita, conversou não sei o quê, não me lembro direito. Mas ela falou o seguinte, Rita, eu estava vendo um vídeo, que tem um vídeo seu lá em casa, que teve um culto na minha casa e eu gravei, e nesse vídeo você tá pregando nesse vídeo. Eu tô pregando no vídeo? Ele e eu queria saber onde que está a passagem que você fala no vídeo. Que vídeo? Que passagem? Ela falou assim, então, no vídeo você prega o seguinte, pra gente orar pelos que nos perseguem, pra gente amar, pra gente abençoar e não amaldiçoar. Aí eu, hã? Eu falei isso no vídeo? Que vídeo que eu falei isso? Foi desse jeito, meus irmãos, meu amigo, que você tá vendo. Aí eu falei isso no vídeo? Ele Rita, você falou isso no vídeo. Pra gente orar pelos que perseguem, pra gente abençoar, não amaldiçoar. Aí eu, então, né, eu vou procurar essa passagem bíblica e eu vou te mandar, tá bom? Eu vou colocar até o versículo aí pra você dessa passagem bíblica. Conversou um pouquinho e ela foi embora, porque já era tarde da noite. Gente, quando eu fechei a porta, eu me senti tão envergonhada, porque ela não tinha noção do que estava acontecendo comigo, mas eu me senti tão envergonhada. Aí lá vai eu pro quarto, toda murcha, pro quarto, me ajoelhei lá, toda acabada, toda destruída, envergonhada. Nisso, quando eu fui me ajoelhar, eu comecei, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, da vida do teu servo. Eu já mudei, gente, totalmente a minha fala. E eu comecei a orar por ele e falei, Senhor, abençoa a sua casa, abençoa o seu lar. Abençoa, Senhor, a sua família, os seus filhos. E eu comecei a orar, Senhor, abençoa ele, transforma a sua vida. Comecei a orar para Deus abençoar. E aquela raiva foi saindo do meu coração, foi saindo. O Senhor começou a limpar o meu coração, começou a limpar. Quando eu levantei da oração, eu sentia leve. E aquele sentimento que eu tinha acerca daquele pastor sumiu. E infelizmente, depois de alguns dias, ele foi para o fundo do poço. Depois de alguns dias ele ficou numa situação tão terrível que até nas drogas ele se enfiou, entregou a igreja, claro, dali ele se desviou, foi pro fundo do poço. Até o meu marido falou assim, Rita, vamos visitar ele, vamos lá visitar ele, porque ele estava mal mesmo. E eu não quis visitá-lo, porque para ele não olhar para mim e ficar falando assim, poxa, agora tu veio aqui, ver a minha desgraça, ver a minha derrota, porque não era esse o desejo do meu coração. Então eu falei assim pro meu marido que eu não ia na visita, para ele não se sentir mal com a minha presença quando visse. Porque isso é horrível, ele ia se sentir muito mal, e até eu me sentia até envergonhada, eu não sei se eu ia conseguir olhar para ele. Mas graças a Deus, a misericórdia de Deus, porque Deus ele ama todos, o Senhor levantou novamente, tirou novamente das drogas, está firme e forte, está com a sua família, com o seu lar. Eu contei esse testemunho para você ver o poder do perdão, o poder da oração e o poder de você abençoar. Não é fácil você perdoar aquele que te traiu, a tua esposa que te traiu com o melhor amigo.
no teu chefe, pessoas que passaram a perna em você, no teu trabalho. Isso não é fácil. Para poder perdoar pessoas como essa, você tem que ter um verdadeiro amor de Cristo. Porque sem Cristo, sem Jesus, você não consegue perdoar. Porque isso não vem de nós, vem de Deus. Este perdão verdadeiro vem exatamente do Senhor. De nós não vem não, porque nós não somos coisas boas. Nós não somos pessoa boa. A gente quer mostrar para os outros que somos bons, mas se nós não somos, dentro de nós, não há coisa boa se não for a misericórdia de Deus. Se o Espírito Santo não entrar em nós, se a presença de Deus não estiver em nós, a gente não consegue perdoar. A gente não consegue nem amar as pessoas. Que o Espírito Santo de Deus possa transformar o teu coração, tirar essa mágoa que está te destruindo, essa dor que está te destruindo. Que o Senhor possa, a partir desse vídeo, você liberar o perdão. Ore. Se ajoelha neste momento, assim que acabar esse vídeo, ore. Senhor, me ajuda a perdoar o meu inimigo, me ajuda a perdoar esse que está me perseguindo. E começa a orar pela família dele. Começa a orar por ele. Começa a orar, começa a abençoar ele. Tu vai ver a diferença que vai acontecer. Hoje eu converso com este pastor como se nada tivesse acontecido. Hoje eu rio com ele, eu brinco, né? Porque o Senhor verdadeiramente limpou o meu coração. Porque o perdão, ele tem poder. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, sem permitir, a semana que vem vamos começar com a análise de canal. E você que colocou lá o seu nome, se prepara que nós vamos chamar o seu nome. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.